Quero dizer para a amada igreja que é motivo de grande alegria nos encontrarmos aqui juntos, reunidos, para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Já peço à amada igreja que abra as vossas Bíblias em Jó, capítulo 17, a qual a palavra do Senhor nesta noite nos direciona. Já desde já quero também agradecer a oportunidade de estar administrando a mensagem da qual o Senhor nesta noite, aleluia, Jó 17, na qual o Senhor nesta noite, através da pessoa do pastor, nos concedeu esta oportunidade de poder estar aqui junto com a igreja reunida para administrando a mensagem em louvor, em adoração ao nosso Deus e em engrandecimento ao teu santo nome. Eu creio que muitos de nós veio aqui hoje para ouvir algo sobrenatural de Deus. Eu creio que alguns de nós veio aqui hoje pedindo para que Deus possa falar com ele. Eu creio que algum de nós chegou aqui hoje com os pensamentos negativos, mas que nesta noite o Senhor possa mudar a história da sua vida e que Deus possa administrar uma mensagem, uma palavra diretamente do céu ao seu favor. Diz assim a palavra do Senhor, Jó, capítulo 17, a partir do verso 1. E o meu espírito se vai consumindo, e os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos se vão, obrigado a lhe contemplar a provocação. Dá-me, pois, um penhor, e sei o meu fiador para comigo mesmo. Quem mais haverás que se possa compadecer comigo? O versículo 7, pelo qual já se escureceram de amargura os meus olhos, e já todos os meus membros são como sombra. Louvado seja Deus, somente até aqui. A história de Jó, eu creio que é bastante conhecida no meio da igreja. Uma história de uma pessoa da qual tem sido bastante falado, bastante ouvido de diversas maneiras pela igreja. Uma pessoa da qual perseverou perante Deus, uma pessoa que simplesmente esperou que Deus julgasse a sua própria causa, uma pessoa a qual teve esperança que Deus pudesse mudar a sua história, uma pessoa que teve, aleluia, louvado seja Deus, ou ao contrário daquilo do que a humanidade fala hoje, que as grandes pessoas da qual os grandes cantores dizem hoje que saiu do lixo para o luxo, e a história de Jó é completamente diferente, sai do luxo para o lixo, mas de maneira nenhuma ele deixou de acreditar naquele que poderia fortalecer a sua vida, aquele que poderia tirar ele da mais profundeza, da amargura, tristeza e dor, e trazer para a sua vida o conceito da alegria, do conhecimento, do sobrenatural sobre a sua vida. Talvez muitos não conseguem entender o porquê Deus permitiu que acontecesse tantas coisas na vida de Jó. Talvez muitos de nós não entendemos porque Jó passou para aquilo. Aquilo foi simplesmente, muitos narram como se fosse uma poesia, muitos narram como se fosse uma história, aleluia, louvado seja Deus, mas é algo sobrenatural de Deus na vida da humanidade, porque muitos de nós já passou por aquilo que Jó passou, muitos de nós contemplamos aquilo que Jó passou, aleluia, louvado seja Deus, mas muitos de nós não conseguiu resistir o que ele resistiu, muitos de nós não conseguiu perseverar até o fim, aleluia, como ele perseverou, muitos de nós não conseguiu lutar contra a nossa própria esperança, e muitas das vezes desfalecemos e desistimos, e vimos o fracasso acontecer ao nosso lado, e muitas das vezes, como os nossos companheiros, muitas pessoas que estão ao nosso lado, acontece algo semelhante à vida
vida de Jó. Aleluia, louvado seja Deus. Pessoas que hoje estão lá em cima e amanhã estão lá embaixo. Muitas das vezes, muitos de nós olhamos para ele e falamos de tal maneira: pá, vendo só, aqui acontece aqui se sobe, aqui se desce. Pela sua arrogância somos descidos. Aleluia, louvado seja Deus. Mas aquele que se permanece humilde na presença de Deus, aquele que permanece na expectativa que tudo é capacitado por Deus, aquele que permanece na eloquência pensando que Deus é a que vai agir sobre o seu próprio natural, que não somente pelas suas forças físicas, mas pelo poder que há em Deus, possa chegar nas mais altas alturas. Aleluia, louvado seja Deus. E naqueles dias eu acho bastante interessante, porque quando Jó estava naquela situação, sentado, muitas das vezes clamando, sentindo por amarguras, com seus olhos bastante enfraquecidos, aleluia, muitas das vezes não suportava nem mesmo o peso do seu próprio corpo, desfalecia, se escorava em alguma coisa, e esperando que alguém pudesse para te passar e te ajudar. Talvez naqueles dias Jó até mesmo mendigava a atenção de algumas pessoas, porque antes, aleluia, de acontecer essas coisas sobre a vida de Jó, pessoas passavam quando ele estava no seu alto topo da sua prosperidade, pessoas aplaudiam, pessoas se aproximavam para ouvir o que Jó tinha para falar, pessoas se estendiam a mão para poder tocar sobre Jó, pessoas queriam estar perto dele, porque quem não quer estar perto de uma pessoa bem sucedida? Quem não quer sentir os momentos de felicidade das pessoas que são consideradas pessoas poderosas? Aleluia, louvado seja Deus. Mas chegado um determinado momento agora, no capítulo 17 de Jó, agora as pessoas começam a zombar dele, aplaudiam pela sua miséria. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez multidões se reuniam e começavam a julgar a sua própria causa e dizer: esse daí não é o homem cujo é o mais poderoso da nossa cidade, ou da nossa região, ou do nosso próprio estado. Aleluia, louvado seja Deus. E zombavam, e Jó com seus olhos desfalecidos, viam aquelas pessoas como forma de sombra passando em sua frente. Em meio a um cenário de tanto sofrimento, dor e angústia, ele começa a clamar por Deus, e começa a ele mesmo falar: Deus, quem pode julgar a minha própria causa? É o Senhor? Ou quem é Deus? Ou quem poderá me ajudar nesse momento? E muitos daqueles que ali estavam, muitas das vezes poderia pensar e dizer assim: Jó, você já era, você está afinado. Mas Jó sabia que ainda que tudo poderia passar na sua vida, ele tinha uma esperança, que ainda que o seu corpo mortal pudesse morrer, ele ainda poderia contemplar o juízo de Deus, aleluia, nos céus, porque ele saberia que Deus, em meio a toda aquela circunstância que estava sobre a vida dele, Deus ainda continuava sendo Deus. Deus ainda não tinha desistido de Jó, e Jó ainda não tinha desistido de Deus. E que eu acho bastante interessante, porque chega um determinado momento, porque Jó se lembra, aleluia, de uma parte da Bíblia, aleluia, que vai falar bem assim: ó, achegai-vos a Deus, e Ele chegará-vos a vós. Aleluia. Tiago 8,4, a palavra Deus nos afirma. Então Jó, no seu capítulo 19, versículo 25, vai dizer: mas eu sei que o meu Redentor vive. E ele sabia que em meio àquele cenário de toda destruição, dor e angústia, Deus ia mudar a sua história. E que eu acho interessante que nos nossos dias atuais nós olhamos e vemos multidões aplaudindo pessoas que sobem em cima do palco para poder cantar, pessoas que se elevam às mais dificuldades para poder se aproximar de pessoas que não pode levar a ele a lugar nenhum, simplesmente para poder ter um momento de alegria, de estar em êxodo e dizer bem assim: ó, hoje eu estou feliz, porque o meu cantor, o meu ídolo, a pessoa em qual eu tanto gosto de ouvir, vai estar na minha cidade cantando. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia.
Mas Jó naquele dia ele não queria pessoas ao seu redor. Já naquele momento de circunstância, ele saberia que o Todo-Poderoso estava ao seu lado. Ele queria ter um encontro diretamente com Deus. Face a face, ele queria estar com seu Criador. Face a face, ele queria sentir o pulsar do próprio coração de Deus. Sentir a temperatura da respiração de Deus, conversando com ele, dizendo: Jó, hoje eu vou mudar o teu cativeiro. Jó, hoje eu vou mudar a tua história. Hoje eu vou tirar você da onde você está e vou te relevar você além daquilo que você possa imaginar. Aleluia, louvado seja Deus. Porque pessoas em nosso meio muitas das vezes olham e falam: aleluia, aquele jamais vai poder sair da onde ele está. Ei, mas a palavra de Deus está dizendo para você nesta noite: Deus vai mudar o teu cativeiro. Deus vai mudar ainda a tua história. Ainda que para você não há esperança, ainda que para você já não há mais nada, ainda que você está falando: Deus, quem poderá me julgar adiante de ti? Deus, quem poderá agora me apresentar adiante da tua presença? Porque eu já não tenho mais força, porque eu já não tenho mais em quem clamar, eu já não tenho para quem pedir socorro. Ei, os meus familiares mudaram as costas para mim, os meus amigos viraram também, e aqueles que estão ao meu redor zombam de mim, porque um dia eu já estive na presença do Senhor. Hoje eu estou jogado em um lugar onde mais ninguém se lembra de mim. Ei, mas eu quero dizer para você nesta noite: Deus é o mesmo Deus que agiu na vida de Jó. E é esse mesmo Deus que vai agir na sua vida. É esse mesmo Deus que vai consolar você nesta noite. A mesma tristeza que você passou, Jó também passou naquele dia. A mesma angústia que Jó passou, de profundidade, o seu coração chorava amargurada, os seus olhos se derramavam em lágrimas. Aleluia, louvado seja Deus. E quando nós continuamos seguindo, no 19, a partir do 25 até o versículo 27, ele ainda vai dizer que o seu coração ainda sente saudade, e se derrama em lágrimas os seus olhos. E quantas vezes nós temos deixado de nos apresentar perante Deus? Quantas vezes nós temos deixado de nos alegrar na presença do Senhor? Quantas das vezes nós temos deixado de colocar Deus na frente das nossas coisas? Quantas das vezes nós temos deixado a angústia sufocar os nossos momentos de oração? Quantas das vezes quando nós prostramos para poder orar, nós não conseguimos orar de tanta tristeza, de tanta dor, de tanta angústia? Aleluia, louvado seja Deus. E nós falamos: eu não vou orar, porque eu já não tenho palavras. Eu já não sei onde está Deus. Eu já não posso mais compreender quem é Deus. Que Deus é esse que permite que essas coisas aconteçam sobre a minha vida? Que Deus é esse que não pode mudar o estádio da minha pessoa? Que Deus é esse que deixa eu entrar na profundeza da tristeza? Que Deus é este que permite que pessoas zombam da minha pessoa? Que Deus é esse que já não dá mais crédito nas palavras, que permite que pessoas falam assim: esse é o crentinho que andava com a Bíblia debaixo do braço, hoje já não andam mais? Que Deus é esse que permite que pessoas falam que as minhas orações não estão chegando mais adiante de Deus? Que Deus é esse que permite que eu não consigo mais louvar a Deus do mais profundo do meu íntimo, do meu coração? Que Deus é esse que parece que quando eu oro já não acontece mais nada? Que Deus é esse que permite que eu possa simplesmente deitar a cabeça sobre o meu travesseiro e as lágrimas se proem a própria franha e nada acontece na minha vida? Aleluia, louvado seja Deus. Esse é o Deus de Jó. Aleluia. 33, 9 e 33. O Deus que é juízo, o Deus que é o árbitro, é o Deus aquele que vai julgar as suas causas. É esse Deus, aleluia, louvado seja Deus, que está observando cada momento que você passa, cada expectativa da sua vida, cada cenário que retrata sobre você, cada momento do seu dia. Quantos dias passam que você já não dobra mais e fala: Senhor, eu já não vou mais orar, eu já não vou mais falar contigo, porque não está adiantando mais nada, porque tudo que eu faço parece que vai pelo ralo abaixo. Senhor, quem é o meu penhor entre eu e ti?
Quem pode me apresentar perante Deus? Aleluia, louvado seja Deus. O que eu acho bastante interessante, porque quando nós lemos, aleluia, louvado seja Deus, parece que quando Jó acontece tudo isso, não há um sacerdote que possa fazer isso por Jó. Aleluia. Não há ninguém que possa oferecer um sacrifício perante Jó. Não há ninguém que se apresenta perante Jó e te oferece um prato de comida. Não há ninguém que aparece na presença de Jó e te oferece um copo d'água. Deixa Jó sozinho, no silêncio, na escuridão do sofrimento, na escuridão da dor, do desamparo. E muitas das vezes nós sentimos sozinhos. Isso é real na vida do ser humano. Sentimos sozinho. Muitas das vezes você está cercado por multidões, mas parece que ninguém está te vendo. Parece que tudo que você faz para chamar a atenção de alguém é inútil. Parece que ninguém está lá. Muitas das vezes você clama por alguém, muitas das vezes você grita, pessoas olham e te vê. Aleluia. E o cenário parece deserto sobre as vossas vidas. E nós deixamos de acreditar que Deus é um Deus de mudança de cenário. E muitas das vezes nós cantamos e falamos: Senhor, estou passando por um deserto. E muitas das vezes nós falamos assim, que no deserto de nossa vida, Deus conosco está. E muitas das vezes nós entendemos que falamos sobre deserto, é lugar de provações, é lugar de mudança. Mas a mudança que Deus quer sobre a vida de cada um de nós é aonde nós estivermos. Não é somente no momento de dor, não é somente no momento de provações, mas no momento de bonância, aleluia, louvado seja Deus, no momento de alegria, nós possamos ainda estar perseverando com Deus, na expectativa que Deus pode mudar tudo aquilo que está ao nosso redor, porque é como um vento que vem e passa, é como a nuvem que se passa sobre a face do sol e sombria a face da terra, é como o vento que vem e tira aquela nuvem, e novamente a terra está quente, novamente o sol está sobre as nossas cabeças. Assim é o cenário da nossa vida. Hoje nós estamos lá em cima, amanhã nós estamos lá embaixo, mas eu louvo a Deus porque todas as vezes quando nós estamos lá embaixo, é porque nós estamos buscando a Deus. Porque ninguém quer buscar aquilo que já está encontrado. Ninguém quer perseverar naquilo, aleluia, que está em autossuficiência. Porque quando nós achamos que já estamos autossuficientes, podemos caminhar por nós mesmos, com as nossas próprias forças, aí nós vemos que já não precisamos mais de Deus. Nós olhamos e vemos que os grandes reis da Bíblia, todas as vezes quando começavam a perseverar, como todas as vezes eles estavam em paz, eles deixavam de adorar a Deus, eles deixavam de buscar a Deus. Todas as vezes que Israel se sentia seguro, eles esqueciam de Deus e já não clamavam mais pelo Deus vivo. Ele desistia daquilo e começava simplesmente a entregar ao sobrenatural da vida, viver como qualquer uma outra nação. E Deus permitia que novamente seriam levados em cativos para poder novamente estar buscando o seu Redentor. Mas Jó, quando ele foi pego desta vez, ele não era simplesmente, ele não tinha deixado de adorar a Deus, ele não tinha buscado, não tinha renunciado à presença de Deus. Deus permitiu para provar, para que nós possamos entender que muitas das coisas vai acontecer sobre as nossas vidas, é para que nós possamos compreender que nós devemos buscar a Deus, tempo e fora de tempo, na abundância, na autossuficiência, na tristeza, na dor, aonde na escassez, onde não haver mais nada, nós possamos continuar a buscar a Deus, nós possamos continuar perseverando e buscando a Deus, para que aqueles que estão ao nosso redor possam dizer
Cristo está na vida daquela pessoa. Cristo sobrevive, aleluia, sobre aquele lar. Porque se nós começamos a buscar a Deus somente no momento de dificuldade, Deus vai permitir que nós vivemos todas as vidas em dificuldade, para que nós não possamos deixar de buscar a Ele. E se nós entender que somos totalmente dependendo de Deus, nós jamais vamos deixar de adorar a Deus. Nós jamais vai deixar de buscar a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus jamais desistiu de Jó. Deus jamais deixou de estar perto dele. Ainda que ele perseverava e clamava dizendo: aonde está o meu Redentor? Aonde está a minha testemunha que pudesse julgar a minha causa? Aonde está Deus que não se quer julgar o meu caso? E quando no capítulo 16, aleluia, a partir do versículo 19, por aí vai começar a dizer que Deus naquele dia começa a providenciar, aleluia, uma testemunha no céu. O próprio Deus é o fiador de Jó. Ele jamais deixou. Ele mesmo estava para que ele pudesse ser a própria testemunha dele no céu. Isso é notório, isso é real. Porque Jó lutava para que ele tivesse essa testemunha. Aleluia. Alguém que julgasse a ele. Alguém que julgasse a sua causa. Alguém que apresentava Jó perante Deus, para que ele não ficasse sozinho. Aleluia, louvado seja Deus. Em Romanos 8 vai falar: quem nos condenará? Aleluia, louvado seja Deus. É Cristo que morreu ou ressuscitou de entre os mortos? Ninguém pode te julgar. Nada pode te condenar. Aleluia, louvado seja Deus, a não ser o próprio Deus. Porque o que eu acho interessante, porque a palavra de Deus, para poder centralizar dentro dessa palavra, João, seu capítulo 2, aleluia, louvado seja Deus, a partir do versículo 1 ao verso 2, já nos relembra o apóstolo do amor, que a irmã falou aqui quinta-feira. A palavra de Deus vai dizer: filhinhos, não pequeis. Quando ele fala filhinhos, é algo que Deus está tratando com amor para conosco. Não pequeis, mas se vós porventura pecaivos, tem para convosco um advogado. E cada um de nós, quando nós sentimos sozinhos, pensamos que estamos sendo pressionados, acusados por alguém, nós possamos lembrar, aleluia, que eu, você, cada um da humanidade, não é somente nós que estamos aqui dentro entre essas quatro paredes hoje, não, é para toda a humanidade que querer diante de Deus. Fala para Deus, filhinhos, não pequeis, porque tem para convosco um advogado, e esse advogado está, aleluia, cada dia lutando na presença de Deus, para que você não possa ser condenado juntamente com o mundo, para que você possa ser absolvido perante os seus acusadores, aleluia, para que você não possa ser confundido no meio daqueles que praticam a iniquidade. Você tem um advogado justo, você tem um advogado fiel. Jesus Cristo é o seu advogado. Jesus Cristo é o seu mediador entre você e Deus, aleluia, a pessoa a qual Jó não teve naqueles dias, mas ele perseverou, e você hoje tem esse ajudador, para estar levando você as suas causas, te julgando perante Deus, dia e noite, 24 horas, ele peleja ao seu favor, ele não renuncia você por causa de nada. Ainda que nós descemos na mais profundeza do pecado, ele ainda continua te amando, ele ainda continua te observando, jamais vai te abandonar. Mas para que ele possa fazer isso sobre as nossas vidas, nós também
temos que observar os seus mandamentos e renunciar dia após dia. E que as nossas lutas não venham a ser travadas como foi a luta de Jó, mas que nós possamos lutar pela mesma causa que ele lutou, com a mesma intensidade e perseverança, com a mesma credibilidade, que um dia nós vamos poder falar igual ele: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E o que eu acho bastante interessante, aleluia, é porque Jó, em meio a tanto isso, ele pôde contemplar e ouvir aquilo o qual Deus falou para com ele. Jó, no seu capítulo 40, aleluia, louvado seja Deus, a palavra de Deus nos diz assim. Foi uma parte bastante interessante que diz: mas mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censura contentarás com o Todo-Poderoso? Ou quem assim ergue a Deus, que responde? Aleluia. Esta é a pergunta de Deus para a amada igreja nesta noite. Quem poderá, aleluia, usar de censura contra Deus? E que eu acho bastante interessante, se nós for dar sequência aqui, a palavra vai dizer que Jó 2 vezes falou. E na primeira vez ele botou a mão na boca, para que ele jamais pudesse falar tal palavra contra Deus, tal acusação contra o Criador, que ele é somente uma criatura, e Deus é o Criador de todas as coisas. E que em meio a tantas consequências e tanto sofrimento, nós possamos entender que Deus continua nos amando. Em meio à sua justiça, o seu amor continua. E em meio ao seu amor prevalece a justiça. E em meio à justiça prevalece o amor de Deus. Porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de justiça, que vai nos justificar dia após dia. E tudo depende da nossa perseverança. Aleluia, louvado seja Deus. Essa é a palavra do Senhor nesta noite. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.